Loja Verão, Bom, nós estamos iniciando nossa reunião. Eu tinha falado, Márcia, que vai gravando. Quer dizer, primeiro na minha participação, eu tenho espaço até 7 mais ou menos. Eu também, estou com processo. Então, vamos só pontuar umas questões, né? E se vocês me permitirem, eu vou dar a sequência dos tópicos e a gente vai discutindo, tá bom? Pode ser assim? Ok, eu vou anotando aqui também. Primeira questão que eu queria colocar é a seguinte. As questões que eu separei aqui, elas não têm necessariamente uma ordem de prioridade ou de importância. São tópicos que eu anotei para nós conversarmos, tá? Então, eu vou falar. Primeira coisa, não quer dizer que seja o mais urgente, mais imediato, mas é uma questão urgente. Eu entendo que nós devemos fazer uma convocação dos associados no quadro total para uma assembleia, e nessa assembleia nós aprovarmos o novo estatuto, que já não é novo, já foi feito há muito tempo, já está pronto e repronto, enfim. Mas o que acontece é o seguinte: para esse novo estatuto ser registrado lá no cartório que o Tarcísio tem ido lá nos ajudar, a formalidade desses cartórios, eu digo isso porque aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa em todos os lugares, né? Os cartórios que registram os atos constitutivos de fundações, de instituições, eles são extremamente cuidadosos e rigorosos nessa matéria. Então, nós tínhamos uma eleição que foi feita, o estatuto foi aprovado, mas nós não conseguimos documentar isso de uma maneira que desse segurança jurídica para se levar ao cartório. Então, para nós não fazermos uma mutreta, uma armação, a minha sugestão é nós fazermos de novo. Já está pronto o estatuto. Eu vou colocar esse estatuto de novo no grupo, para a gente dar uma olhada, para ver se tem alguma coisa para a gente dar uma arrumada. Eu digo primeiro do nosso grupo de diretoria, depois no grupo de seccionário, mas muito rapidamente, porque logo a seguir eu convocaria uma reunião, uma assembleia, colocaríamos o estatuto, mas aí eu tenho que fazer a convocação oficial, edital, para poder registrarmos esse edital. Dizemos que essa assembleia de aprovação do estatuto vai ser virtual, documentarmos essa reunião para facilitar esse registro. Não é isso, Tarcísio? Sim. Então, e esse estatuto, ele é fundamental, do meu ponto de vista, para os próximos anos da ABRAD, porque, primeiro, que o anterior está muitíssimo defasado. Segundo, que nós temos que incluir nesse estatuto uma questão que é fundamental para facilitar os bancos receberem e abrirem as contas. Ou seja, colocarmos lá quem vai movimentar a conta. É o tesoureiro com o presidente, é o presidente com o tesoureiro. Isso tem que estar não está bem explicitado. Nós temos que colocar isso com segurança para facilitar também essa operação de abrir a conta. Então, esse é o primeiro item. Eu gostaria de dizer, se vocês concordam, se concordarem, eu vou providenciar, inicialmente, já colocar amanhã o nosso grupo de diretoria, o que eu tenho de estatuto, texto, como está, para nós passarmos aí uma semana olhando esse texto, e a seguir eu já passo isso para o grupo de presidentes seccionais, mas isso não anula a convocação, né? Que a gente já faz uma convocação para adiantar, e aí eu acho que até o final de fevereiro, depois do carnaval, né? Talvez na última semana de fevereiro ou da 1ª de março, nós faremos uma assembleia para aprovação desse estatuto. Ponto. Então eu queria entrar no mês de março com esse estatuto já aprovado no mês de março, para nós termos essa etapa vencida da ABRAD. Se todos concordarem, eu vou colocar o texto no grupo. Hoje ainda, já coloco no nosso grupo de diretoria. Como é que se manifesta aí? Márcia? Eu concordo, eu só acho, doutor Júlio, que a data de aprovação da Assembleia para a aprovação desse estatuto devesse ocorrer antes do final do mês de fevereiro, para a gente realmente acelerar esse processo, porque por mim, olha só, para a gente né? Tá. Por mim, a gente pode acelerar. Eu posso fazer esse edital amanhã
já publicar amanhã para ganhar tempo, entendeu? Já marcando a data da aprovação do novo estatuto da Assembleia, né? 23 posso acertar isso amanhã. E nada impede que a gente já vá colocando o estatuto à disposição dos presidentes das seccionais e em seguida dos associados. Ou então já coloca logo no grupo dos associados, né, para eles também tendo espaço, direito de passarem alguma opinião. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, tem 2 dias, 3, sei lá, 4 dias para a diretoria e depois abre em geral, entendeu? Quem se manifesta, coloca uma data, um deadline, quem se manifestar, ok, quem não se manifestar perdeu a chance, né? Para poder, senão vai ficar que nem da outra vez. Eu não sei se vocês se recordam, mais de ano, não foi, Leandro? É verdade. Então vamos cuidar disso. Dia 23/2 poderia ser uma data, uma segunda-feira, que aí é após o carnaval. Mas uma data para quê? Para a Assembleia? Para a Assembleia, se a Mas olha, eu acho o seguinte, nós estamos... pode ser, porque tem que dar um tempo, né? O edital tem que ser publicado com um tempo. Então, daqui até lá 20 dias. Não, dá tempo. Então 23 pode ser? Eu acho. Tarcísio quer manifestar. Tarcísio? Presidente, eu já fui contemplado, mas será muito breve aí, até porque pelo andar da carruagem do tempo. A Márcia já falou o que eu queria falar, eu acho que tem que ser assim, muito breve na diretoria, só para alinhar todo mundo que fica sabendo, e posteriormente abrir para um grupão aí, para todo mundo, né? Não é tão grupão assim, não somos tantos. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais célere nesses dados e nesses aspectos, presidente. Eu acho que assim, menos é mais, e isso a gente, faço aqui a minha culpa também, tá? Assumo, do desânimo que nós estamos tendo dentro da Brad. A gente precisa dar uma acelerada em certas coisas, porque parece que nós estamos, desculpe a expressão, amassando aquele barro. Ficamos um ano e meio, e aí voltamos para uma reunião para discutir os mesmos temas. Isso, às vezes, é um pouco desanimador. Eu concordo, Tarcísio. Eu posso recepcionar as sugestões, doutor Júlio, e inseri-las numa matriz do estatuto, se surgir alguma. Perfeito, tá bom. Ok? Fico com essa missão. Cláudio, concorda, Cláudio? Concordo, sim. A Assembleia pode ser então 23 de fevereiro? Todos concordam? É uma segunda-feira, né, eu acho. É uma segunda-feira, uma sugestão. Que horas? 19 horas? Ótimo. 19h30? 19h30 acho melhor, A gente tem que fazer 2 chamadas, uma às 19 horas e a segunda chamada às 19h30, não é não, Márcia? Ou 19h30 a 20 horas, porque a gente tem problema de fuso, né? E a gente está falando aí da Amazonas, a gente está falando às vezes dependendo do local. 19h30, segunda chamada 20 horas, está fechado. Então esse tema está ultrapassado. Ok, vencido. Uhum. Tá bom. Segundo tema é a conta bancária. A conta bancária, como sabem, né, eu tentei fazer contato com um grupo, que é um banco de cooperativas, mas esse banco queria que eu fizesse, primeiro, que não podia fazer aqui pelo Rio de Janeiro, porque teria que ser, eles trabalham com regionais, então tem que ser na região, ou seja, eu não poderia fazer nessa conta aqui, nessa sede aqui. Então eu não consegui avançar. Mas eu estou fechando uma parceria com um banco que eu acho que talvez eu consiga, eu vou conversar direto com o dono do banco, eu acho que talvez semana que vem eu vou ter acesso a esse banco. Quer dizer, na verdade eu não vou estar com uma pessoa que tem o acesso, né, e ele me prometeu que ia ver se falava com ele sobre a conta da Brad. Então eu devo ter uma resposta sobre isso, a conta bancária nossa. Acho que semana que vem talvez a gente já tenha essa questão resolvida. Tá? De toda maneira, acredito que com esse estatuto a gente vai ter mais facilidade, aí eu acho que não vai ter problema não, acho que qualquer banco que a gente procure vai ter condição de acelerar. Um problema que a gente tem na questão das contas, que eu identifiquei no que eu procurei, é que os bancos pedem qual é o movimento financeiro da instituição, né? E como o nosso movimento não é expressivo, basicamente quase que muito limitado, né? Não há interesse
do banco de assumir esse tipo de conta. É mais ou menos isso. Por isso que eu acho que tem que ser, da maneira como eu estou pensando fazer agora, de alguém que seja parceiro, com quem eu possa ter outro tipo de negócio, que aí não é pela Abrad, mas que vai me atender pelo conjunto da obra. Mas assim, está aberto, se alguém tiver contato com algum banco que possa agilizar, nós podemos avançar. Nós tentamos fazer isso, a Sara me passou um banco digital, eu entrei no banco digital, é um trabalho monstruoso de aqui identifica, no final não foi aprovado. Depois fui uma outra pessoa aqui, um outro banco, que também não consegui. Eu não fui aos bancos tradicionais por essas dificuldades da movimentação bancária, né? É mais ou menos isso. Mas acredito que com esse novo estatuto a gente vai ter mais facilidade. Sim. Márcia. Vamos lá. Eu fiquei encarregada de tentar abrir essa conta. Muito bem. A Cora, que é um banco, não sei por que motivo, ela alega que o nosso CNPJ está baixado. Tanto a Sara quanto eu identificamos que o nosso CNPJ não está baixado. Não. Para qualquer pessoa, é um documento público, pode fazer uma consulta, né, e na Receita Federal e você consegue obter ali que o nosso CNPJ está... Eu tentei agora também, Márcia, eu tentei agora. Só um instantinho, doutor Júlio. Então, aí o que acontece? Eu estava avançando bastante com o Banco Inter, mas parou, eles estavam aceitando, não falaram nada sobre o nosso CNPJ, mas o que eles querem, e eu acho que a gente vai esbarrar não só com relação ao Estatuto, então, o Estatuto ele precisa ser aprovado porque ele precisa ser aprovado, porque o Estatuto tem que existir numa associação. O nosso problema maior é assim, como nós... Todo e qualquer banco vai exigir o balanço DRE. Os bancos tradicionais vão exigir uma movimentação de dinheiro, que nós não temos. Mas bancos digitais não exigem essa movimentação. Você pode circular ali com R$10 por mês, tudo bem, é uma conta, entendeu? O problema é que, por não sermos uma associação nova, eles exigem o balanço do DRE. E eu solicitei isso dia 5 de dezembro, né? A Sara falou que a Aline que estava providenciando, que inclusive ela que está fazendo toda essa parte contábil de atualização das contas da Abrad. Graças à Aline que a gente conseguiu regularizar o CNPJ, né, Eliana? Não estou falando bobagem, né? Então, sim, mas o balanço do DRE, a Aline não passou para a Sara não passou para mim, eu não consegui progredir com o Banco Inter. Então, assim, de novo, nós fizemos uma declaração, não sei se você se recorda, doutor Júlio, que acabava suprindo o que o Estatuto estava requerendo. E o banco aceitou essa declaração que nós fizemos e assinamos. Assinei eu e o Cláudio, me parece, né, Cláudio? Não foi? Então, eu fiquei como diretora administrativa e tal, enfim. E aí, nesse contexto, inclusive, eu poderia abrir a conta do banco, né? Obviamente com você, doutor Júlio. Porém, o que eles exigem é o balanço DRE. Então, um ponto que a gente precisa insistir com a Aline é para que ela nos dê o balanço DRE, porque isso vai ser exigido por qualquer instituição financeira, qualquer uma. Seja digital, tradicional, cooperativa, o banco lá amigo do Dr. Júlio, qualquer que seja a instituição financeira vai requerer que nós tenhamos o balanço DRE. Virou o ano, mais um motivo para termos o balanço do DRE de 2025. Então, assim, eu acho que a gente já está dando cara a tapa, como bem disse o Tarcísio, a gente está voltando a muitos assuntos antigos, e eu acho, inclusive, que os associados ficam não só desmotivados, mas descontentes com a nossa diretoria, com a nossa gestão, como se nós não estivéssemos fazendo gestão, porque passa ano, entra ano, sai ano, e a situação permanece inalterada. Nós continuamos sem conta bancária. E isso impede, inclusive, que presidentes de seccionais, que por vezes estão motivados a captar novos associados, não consigam, porque a gente não tem uma conta bancária.
Uma coisa tão simples, a gente não tem conta bancária. Pode perceber nas conversas que eles acabam trocando, é que já temos conta, a gente está fazendo um trabalho de captação de associados, para que a gente encaminha, qual que é o valor, é proporcional, não é proporcional, já temos conta, toda hora vem o assunto da conta. Então, assim, nós já estamos em 2026, já vamos para a próxima reunião em abril e a gente ainda não tem a conta aberta. Então, dá a impressão que a inatividade é dessa gestão. Como diria o caipira, da vergonha Mercedes, entendeu? Então, assim, de novo, eu não quero ser apontada, né, fazendo parte da gestão que não promoveu uma simples conta bancária. Eu não sei qual é o sentimento de vocês. Não, eu entendo que é um desafio, tem sido um desafio Nós conseguimos vencer algumas coisas, acho que desde o início nós avançamos bastante, inclusive com os registros de ata, enfim, com a passagem da gestão para o meu nome, essa regularização, isso aí foi muito importante. Mas, enfim, a conta bancária é hoje um tópico relevante, concordo plenamente. Mas você consegue falar com a Aline? Ou... Quem tem contato com a Aline, doutor Júlio, é a Sara, porque ela é da Bahia, né? E justo a Sara não está aqui na reunião. Eliana fala com a Sara sobre isso? Eliana pergunta a Sara sobre isso? Posso perguntar, deixa eu anotar aqui. Como é que é o nome do documento, ô Márcio? ERE Balanço. Balanço de ERE. O que eu vou fazer? Eu vou publicar D de dado, F de rato, E de elefante. Eu vou publicar aqui a nossa conversa do dia 5 de dezembro, para a gente poder alinhar que foi solicitado e a Aline não nos atendeu, né? Quer dizer, óbvio, ela tem um escritório e nós não pagamos nada para ela, e então fica naquela situação da gente também não conseguir muito, né? Entendeu? Mas só que sem isso a gente não consegue avançar. Então, esse primeiro print aqui, que eu vou colocar, é do dia 5 de dezembro. Daí o segundo print é agora mais atual. Eu consegui, inclusive, printar a data. Mas se vocês voltarem aí nas nossas conversas, para quem não costuma apagar, vai ver aí depois dia 9 de dezembro. Vai ver que eu não estou inventando, né? Nem o assunto, nem a data, tá? O que está aí no nosso grupo mesmo de conversa. Quando nós estávamos lá na Bahia, a conta bancária já era cobrada. O ano passado fomos para Porto Alegre, a conta bancária foi cobrada. Okay. Nós vamos para o terceiro ano com a conta sendo cobrada. Eliana, me ouve? Está pausando o vídeo deles. Então, errada? Na Bahia nós fomos cobrados da conta, Alegre fomos cobrados da conta, e agora nós vamos ser cobrados de uma conta que ainda não existe. 3 anos. Quer dizer, mais, né? Porque se na Bahia fomos cobrados, é porque antes já não tínhamos conta, né? Certo? Também. Ok. Podemos passar para outro tema agora? Sim, vou falar com a Sara. Agora, se a Aline não tiver previsão de entrega desse documento, o que faremos? Porque aí a gente busca uma outra pessoa. A gente vai ter que pagar contador. Isso aí. Então. Porque não der, a gente vai ter que pagar um contador. O que diante da necessidade desse documento, a gente tem que ter um plano B. Vem com ela então, Eliana, me informa, tá? Então, a gente vai ter que pagar um contador, então. Como fizemos quando precisava, né, regularizar o CNPJ. Bom, outra coisa que eu queria colocar é a seguinte, queria ver se vocês concordam, a gente marcar uma reunião com os presidentes seccionais
próximo dia 11, semana que vem, quarta-feira, só para poder colocar para os presidentes das seccionais esses temas e movimentá-los em direção ao evento de Minas Gerais e a esses temas todos que nós estamos colocando aqui. Pode ser? O que acham? Que dia, doutor Júlio? Quarta-feira, 11 é uma quarta-feira. A próxima quarta-feira. Eu não consigo participar. Eu tenho uma reunião até 18 horas nesse dia. Eu estava pensando em fazer às 19, mas eu estou falando quarta, não pode ser quinta, pode ser... Quinta para mim é melhor. Então pode ser dia 12. Você pode, semana Marcos? que vem, semana que vem. Então, semana que vem eu vou estar muito enrolada. Muito, extremamente. Vamos fazer semana Assim, que vem, Marcos? que E a gente tem... Nós temos não, aí... eu acho assim, por mim, no ponto de não participar, eu acho que faz. Né? Cláudio pode, Cláudio? Pode. Tarcísio pode, Tarcísio? Pode. Qual? O 11 ou o 12? Para mim, tanto faz. Você pode 11, ou Eliana? Não, só o 12, porque vai ser lá... 12. Vamos fazer 12? 12. 12. Melhor. Quinta-feira, 12. Deixar. Esse é outro tema. 19 ou 19h30? Para mim, tanto faz. Melhor para vocês é o quê? 19h30? Horário bom. Sim. 19h30, que é até um horário bom, e a gente faz uma coisa rápida também. A outra questão é o seguinte, o valor da anuidade, nós temos que pensar nisso, não precisa ser hoje, mas a gente tem que começar a pensar para apresentar isso em abril, né? Qual seria o valor que nós vamos implantar a partir Seria impossível, se não fosse verdade? Então, depois vocês pensam para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, tá bom? Anota aí o valor da anuidade. A outra questão é o evento de Minas Gerais. A Bárbara está bastante empenhada, está muito motivada, está muito feliz, enfim, hoje eu falei com ela sobre o evento. E aí, na reunião com os presidentes seccionais, vamos aproveitar para botar um pouco de... acelerar esse processo, né? De divulgação, nas secções. Exatamente. Então, esse evento de Minas Gerais, a gente vai, com essa reunião de seccionais, vou colocar isso em pauta. Uma questão que eu queria uma atenção muito especial de vocês, diretores, é a seguinte. No processo de eleição, agora em abril, nós vamos ter a oportunidade de renovar as seccionais que não estão funcionando. A minha ideia, se vocês concordarem, eu chamo isso para mim, quer dizer, eu faria uma portaria explicando que as seccionais que não estiverem em atividade estarão submetidas a um processo eleitoral, porque tem seccionais que não fazem absolutamente nada, não adianta a gente ter uma seccional dessa maneira, né? Essa é uma falha que eu acho que a gente tem, do meu ponto de vista, como nós temos um país continental, se a gente bobear, a gente fica com a ideia de que tem seccionais em todos os estados do Brasil, na verdade não tem, porque tem seccionais, a gente tem formalmente, mas na prática não funciona. Então, eu vou tentar, vou minutar uma portaria analisando sobre funcionamento seccionais. Antes de, como isso não é uma coisa para agora, eu vou preparar esse material, vou colocar aqui no nosso grupo de diretores para a gente trocar umas ideias, e depois que nós aprovarmos, essa publicação é da diretoria, eu não vou submeter a presidentes seccionais, até porque visa justamente regular a atuação das seccionais. O objetivo, eu acho que é fazer com que existam regras para a gente dar a certeza de que a seccional está funcionando, né? Senão não tem sentido. Então, vou preparar essa portaria e vou colocar aqui no grupo para que vocês possam me ajudar a fechar essa portaria. O que acham disso? Bom, doutor Júlio, assim, para esse ano agora, para essa eleição, como esse período ficou muito parado, talvez não precisaria se aplicar uma análise minha aqui, né? Mas para nos próximos momentos de eleição, porque ficaram todas paradas, né?
Não, mas eu acho que a gente tem que fazer as regras e publicar as regras. Eu acho que tem que ter regras. Não, Tá? São Paulo teve evento. Sim, eu estou falando assim, aqui no estado nós não tivemos movimentação, então assim, a grande maioria, então, né, corrigindo, não teve movimentação também por conta da pouca movimentação no nacional, pela ausência da conta. Então nós tivemos algumas situações que talvez não precisaria desses casos aí concretos, né? Precisaria colocar logo regra nesse primeiro momento para... Eu acho que, Oliana, eu acho que as regras devem ser criadas e publicadas. Eu acho que nós estamos sem regras dessa matéria. Bom, como eu penso, se você achar que não precisa, a gente não mexe. Então, eu acho que o Tarcísio quer falar, não sei se é a mesma coisa que eu. Depois que o Tarcísio se manifestar, eu me manifesto também. Fala, Tarcísio. Presidente, eu de novo, o chato da história, mas serei breve. Assim, eu acho que, eu vou falar por mim mesmo, o meu sentimento, a minha visão, eu estou um pouco desmotivado no aspecto assim, eu acho que tem muita coisa para construir, eu estou fazendo um trabalho via IAB, com algumas coisas, e produção própria, com o pessoal de países de língua portuguesa, que está bem avançado. Eu tenho agora um podcast para ser lançado esse semestre, um monte de coisa, mas toda vez que eu penso em jogar a Brad, aí vem aquele ponto, vem essas questões de site, vem questão de conta, vem os pontos tais, e a gente fica preso nisso. Eu acho que a gente precisaria restabelecer essa nossa vontade de conduzir, fechar, né? Eu acho que assim, isso é igual o TCC. Quando o aluno vem para você com muitos objetivos gerais, específicos e tudo, a gente não consegue alcançar. Então, menos é mais. É buscar esses pontos, assim, o que a gente pode agora deixar como legado e marcar isso e melhorar para uma próxima gestão. A gente precisa fechar isso, porque eu volto a frisar, desculpe ser tão repisante, né, tão chato na história, mas a gente fica assim, predicando muitos objetivos e não chega a um ponto. Então, assim, eu acho que é isso mais ou menos que a Eliana tem a falar. Eu quero convidar as pessoas e a pessoa pergunta isso e aquilo. Na gestão passada, eu chamei gente demais. Fui chamando, a Eliana até brincava comigo. A Eliana, toda hora fiz portaria, fiz isso, fiz aquilo. Mas quando eu tentei lançar as coisas, eu não consegui. Né? Eu não consegui por site, eu não consegui por algumas coisas. Então, eu acho que a gente precisa ter um direcionamento menor para alcançar algo maior. É a minha percepção. Desculpa assim, a sinceridade, presidente, mas os pontos que eu acho que a gente precisa, como grupo, e vestindo a camisa da Abrad, e junto, ombreado com vocês. Que colocar, falar assim, vamos tocar, bora. Márcia, com a palavra. Eu acho que eu vou na linha do Tarcísio, a gente precisa ter poucos pontos, mas ter muita objetividade na conclusão, né? Eu acho que, desculpa a sinceridade, todos nós dedicamos pouco tempo como diretoria, né, da presidência da Abrad para a Abrad. E aí, se o nacional não dá o exemplo, não dá para a gente cobrar seccional, entendeu, doutor Júlio? Essa é a minha opinião. Então, assim, não adianta a gente estabelecer metas disso, daquilo, se a gente não está com o mínimo. A gente não consegue fazer uma apresentação do site, como o Tarcísio comentou há pouco. A gente não tem uma conta bancária para que um associado possa se filiar. A gente não tem os nomes dos associados atualizados. A gente, entendeu? Então, assim, são princípios, acho que são base para a gente poder mostrar o que a Abrad é. A Bárbara está alucinada, querendo informações. São 30 anos da Abrad, porque ela quer mostrar no evento dela a importância, a pujança da Abrad, que não consegue fotos porque o site está fora do ar. Não consegue as fotos de lá. Entende? Então, assim... Quais são as prioridades nesse momento? Eu acho que a gente precisa priorizar as coisas básicas. Sabe aquela história assim? A gente precisa fazer bem o arroz com feijão para depois partir para a carne moída? A gente não está nem fazendo o arroz com feijão, quiçá preparar a carne moída. Então, deixa a carne moída, a batatinha para depois. E vamos fazer o arroz com feijão, porque
sem arroz com feijão a gente não tem o que mostrar. Mas Qual é a sua opinião, Cláudio? Cláudio, Eu concordo com o funcionamento da Márcia. Né? A gente, embora o presidente não tinha colocado uma ordem de prioridade, mas obviamente que se nem a diretoria está realizando de forma efetiva as suas competências, a gente tem que realmente iniciar pela diretoria. Depois a gente vai para questões menores, né? E eu concordo que tem que ser nesse caminho mesmo. Está todo mundo muito cansado, viu, Márcio? Acho que até... mas porque a diretoria está assim e tal, mas é porque a gente fica, como o Tarcísio falou, a gente fica rodando, né? A gente fica rodando, mas vamos Oi, perdão? Não falei nada. Não falei nada. Não, pois é. Referência. Eu sugiro que a gente faça o seguinte, né? Como é que é o nome daquele momento final da corrida, né? É o sprint? corredor, o sprint final. Pois vamos aproveitar esse momento aí, a gente está cansado, mas vamos aproveitar esse último fôlego para a gente correr. Para que em abril a gente tenha algo a apresentar, porque realmente seria muito vergonhoso a gente participar de um evento sem ter algo a apresentar. Né? A conta e o site. A conta e o site. Posso pedir a palavra? Sim, por gentileza. Posso pedir a palavra? Bom, como diretor de TI interino, que assumi no lugar do Sérgio, que faleceu, eu peguei o bonde andando. Não sou funcionário da Brad, não ganho nada da Brad, eu sou diretor de TI da Simpro Inovadora em Educação, do Dr. Júlio César da Silva, tá? E assumi com o maior prazer a Brad, porque acho que é uma instituição importantíssima para o Brasil. É óbvio que um diretor de TI, ele não é o armazenador de material. Quem armazena material é quem produz conteúdo. Então, se houve um evento lá em Porto Alegre, quem fez o evento tem o material. Se houve um evento em Salvador, quem fez o evento tem o material, deve guardar. As seccionais têm que guardar o seu material. Não é passar para a nacional ou para o TI, inclusive porque este novo site foi feito por um amigo do Júlio, tá? Que é da DRM, um especialista em sites, feito dentro da Wix, que agora está cobrando uma mensalidade, tá? Baixinha, mas está cobrando, antes era gratuito. E o Luiz, claro que como não recebeu absolutamente nada, não fez backup e não exigiu o backup da Wix, que você pode, se o site está no ar, você pode puxar o backup, tá? Eu também não me preocupei, porque eu achei que eu puxei tudo que a partir do momento que eu assumi o evento, né, da Eliana lá em Porto Alegre, eu passei para a Bárbara, atenção, hein? Passei para a Bárbara muita coisa que eu tinha. E falei, não, até com o Júlio até dei uma discutida com ele. Falei, cara, eu tenho toda a tua vida guardada. Tudo que o Júlio fez na vida dele, desde que eu conheço em dia 24 de janeiro de 2013, que eu conheço ele desde 82. Eu era coordenador da prefeitura, ele era procurador-geral da prefeitura de Nova Iguaçu. Ele foi para Itaguaí, eu fui para a Unig, a gente se encontrou na Unig, ele como reitor e eu como operador, chefe, manutenção dos blocos. Então, a gente viveu uma vida toda juntos, mas efetivamente, oficialmente, tá? Eu passei a ser diretor de TI da Simpro em 24 de janeiro de 2013, um pouco depois de fundar a Simpro. Então eu tenho tudo guardado, as nossas viagens a Miami, curso de CSI, EADS em Porto Alegre, reuniões dele em Carapicuíba, na Nacional em Brasília, né? Você deve conhecer lá o Walter, né? Acho que é Walter. Internacional em Brasília. O Carlos lá na FATED, lá em Teresina e tudo. Agora, vejam bem, se a Bárbara está precisando de conteúdo, quem o produziu, quem o fez, não tem. Desculpem, tá? Eu me intrometer, mas foi exatamente tocaram na minha área que eu estou assumindo interinamente no momento. Um abraço, boa noite, vou ficar na corujinha aqui, tá? Bom, deixa eu falar dos temas que eu queria colocar para a gente aqui na reunião. Falta o mais importante que eu reservei para o final, e é sobre esse tema, que eu acho que acaba amarrando tudo isso que ele está conversando. Que é o seguinte:
Quando eu assumi a primeira gestão da Abrad, numa eleição na Paraíba, se não me engano, acho que foi na Paraíba, não foi, Eliana? Sim, com Deusimar, né? Então, quando eu assumi a primeira gestão da Abrad, eu, na verdade, a Abrad é uma sucessão, cada um é um abnegado que vai tocando, é uma corrida de bastão, né? O João me passou esse bastão e eu assumi e eu fiz uma análise muito rápida da situação da Abrad. E eu queria agora que vocês prestassem atenção para o que eu vou colocar aqui, que é o seguinte. Eu já falei mais de uma vez, há muito mais de uma vez, uma situação que é a seguinte. Ou nós nos organizamos como empresa, aspas, quer dizer, quando eu digo empresa, não é empresa para ganhar dinheiro, mas é com condições de funcionar com segurança mínima financeira, ou nós não temos condições de sobreviver, como uma organização. Eu faço isso com muita facilidade para explicar o seguinte. Primeiro, eu vi a necessidade do site e busquei a solução para o site. E fizemos um site belíssimo, um site de primeiro mundo, assim, porque foi feito por uma empresa de tecnologia especializada em São Paulo. Fui lá em São José dos Campos, fui que eu dei contato e tal. Contratei essa empresa. Essa empresa foi contratada, evidentemente, pela minha empresa, TRM, e aí, a partir daí, foi construído o site. Muito bem. Encontrei o problema de nós não termos um estatuto atualizado. Busquei fazer esse estatuto. Infelizmente, não conseguimos ainda torná-lo viável, porque havia aquelas pendências no cartório, que infelizmente isso já está ultrapassado, já conseguimos resolver, nós já avançamos nisso. Mas tem um ponto que eu encontrei, que é a questão de não existir conta bancária. E aí o que eu fiz? Eu coloquei lá uma alternativa, separei uma conta que eu não uso, que eu não usava e continuo não usando da Caixa Econômica, para isso, só para isso. Para poder ter uma conta, mas aí começou a... Quer dizer, nós chegamos a uma dúvida, né? Que talvez isso fosse um barreira, dificultaria associados pensar, eu vou botar R$120 na conta de uma pessoa física e não de uma empresa da Abrad, tá bom, enfim. Na reunião da Bahia, nós tocamos esse assunto. E quando tocamos esse assunto, nós vimos que iríamos buscar rapidamente uma solução que seria uma conta. E eu, evidentemente, concordei, transferi, encerrou a minha conta, abriu uma conta. E aí eu fiz o seguinte, essa conta que abriu foi uma conta também de empresa, não é uma conta da Abrad. Ou seja, empresa eu tenho, podia colocar uma empresa, ou outros nós aqui temos, podia colocar qualquer empresa, fazer um convênio da empresa com a Abrad, divulgaria isso para os associados. Olha só, essa conta é uma conta, embora esteja na empresa, mas a empresa, eu posso abrir 5 contas, eu posso abrir uma na minha empresa só para Abrad. Essa empresa aqui, esse banco corporativo, faria para mim. Esse banco corporativo que fica no Nova Iguaçu, doutor, se eu abrir na sua empresa uma conta para usar para a Abrad, isso eu faço hoje. Eu tenho essa conta, eu posso fazer essa conta essa semana, se eu quiser. Porque eu tenho acesso aos diretores desse banco. É um banco corporativo, mas por ser um banco corporativo, ele só tem competência na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu não posso. E aí, quando ele viu a sede da empresa, da Abrad, é Brasília, ele não podia fazer em Brasília, porque lá teria que ser outra instituição. Eu não poderia abrir nessa corporação uma conta da Abrad, mas eu posso abrir uma conta da minha empresa, como é possível abrir de outras empresas, e essa conta ser exclusivamente manuseada por contrato, por convênio pela Abrad. Essa é uma alternativa, um plano B. Aí aconteceu o seguinte, como a arrecadação ficou toda na Bahia, eu não digo na Bahia, quer dizer, nessa conta que foi oferecida, é evidente que a despesa ficou, o controle da despesa não é mais meu, mas eu continuei com algumas despesas, e não, enfim, continuei, mas aí é uma doação minha e não tem nada a ver isso, não estou colocando, só estou colocando o problema para a gente pensar o seguinte. Então eu fiquei
discuti com a Eliana, lá em Porto Alegre, nós vimos a necessidade ou não de uma secretária, não foi isso, Eliana? Eu falei assim, olha, para a Valéria continuar atuando, eu tenho que pagar pelo menos, eu pagava uma contribuição para ela, mas eu vou, pelo menos a internet eu tenho que pagar, porque ela está manuseando para isso. E eu continuo fazendo esse aporte para a Valéria mensal, por conta dela poder atender por internet e tal. Mas nós chegamos à conclusão, e eu falei, Eliana, nós precisamos de uma secretária, assim, ou alguém que, ou é de graça e a pessoa se dispõe a fazer, ou então a gente vai ter que gastar alguma coisa, mesmo que seja uma pessoa que não vai ter tanto serviço, na verdade não tem tanto serviço assim. Eu posso pegar qualquer um pode pegar uma pessoa que trabalha num setor, trabalha na minha empresa. Eu vou te dar mais R$500 por mês, ou não sei o que, não é um salário, você não está sendo contratada pela Abrad, para você mesmo dar esse serviço. Mas a pessoa tinha que receber alguma coisa, né? Então, eu fiquei com esse problema e nós ficamos, então, com uma dificuldade de acesso, porque eu não posso cobrar da Valéria aquela relação dos associados, porque eu não tenho, eu perdi esse contato. Então, vamos lá. Primeiro, o site foi criado, um bom site. O recurso de financiamento do site aconteceu que nesse percurso morreu o Sérgio. E com a morte do Sérgio, a documentação, enfim, que ele tinha ficou o espaço, e nós não tivemos mais. E aí acabou que caiu o site por conta desse como o Davi me falou, e eu estou providenciando, eu falei para o Davi fazer contato, ele fez, e eu estou providenciando essa restituição lá dessa empresa que faz esse aporte tecnológico, e em seguida, se nós não conseguirmos restaurar o site através do DRM, que pode ser que eu consiga, mas eu vou ver se é possível ou não, mas eu tenho como fazer, eu tenho uma pessoa que opera, que faz site e tal, então o site, eu acho que a gente vai chegar à reunião de abril com essa questão do site resolvida. Mas nós temos um problema, não adianta a gente chegar em abril com a conta bancária e com o site no ar, se nós não tivermos um projeto que transforme a Abrad numa fonte mínima de arrecadação, que tenha receita, através de eventos, minha ideia, eu vou pensar alguma coisa nesse sentido e vou colocar para vocês fazerem a maturação dessas minhas ideias. Quer dizer, eu acredito que a gente tem que conseguir fazer com que a Abrad faça receita para mim, pelo menos para pagar uma secretária, para pagar um site, para pagar, entendeu? Quer dizer, então aí eu acho que a gente passa a ter condições de funcionar, funcionamento mínimo, né? Eu me lembro, não sei se a Eliana lembra, que eu tive um embate com o nosso ex-presidente da Paraíba, o Deusimar, quando eu falei, ele falou, não consigo chamar ninguém para ser parte da Abrad, porque a Abrad não tem nada para oferecer. Lembra disso, Eliana? Sim, claro que sim. Mas esforçar para ter coisa para oferecer. Não é dizer que, né? Vamos fazer com que tenha, né? Agora, o que eu penso é o seguinte, se nós não tivermos um mínimo de estrutura, nós vamos ser somente um grupo de pessoas interessadas em discutir a questão do direito educacional. Isso, todas as OABs, as subseções, todas não, mas a maior parte das subseções, aqui no Rio Grande do Sul tem, na seccional do Rio tem, em Espírito Santo tem, nós temos comissões especializadas em direito educacional. Portanto, resumo da ópera é o seguinte, ou nós conseguimos pensar uma estrutura que dê condições de funcionar minimamente, com segurança, ou nós não temos como avançar muito, porque nós vamos ficar sempre na dependência de um sacrifício que hoje a gente pode fazer, amanhã não podemos fazer. Nós temos 10 minutos ainda para encerrar a reunião, mas eu queria colocar para vocês o seguinte, eu vou pensar isso que eu queria colocar, essas ideias, eu vou pensar algumas ideias nesse sentido, nessa direção, e vou apresentar esse projeto para que vocês possam contribuir e aí, se concordarem e aprovarem, a gente coloca isso como uma coisa para levar para a reunião de Minas Gerais, com uma grande novidade
desse novo momento de pilotage. Eu acho que vai dar um case bem interessante. Doutor Júlio, sobre se a conta não fluir com esse documento aí, podia pensar, então, um jeito de trazer novamente para uma conta vinculada ao senhor. Eu não sei. Não, aí eu posso, nesse sentido, eu posso fazer uma conta da Simpro, que é uma empresa de educação, mas essa conta, ela é da Simpro, a Simpro abre e ela passa isso por contrato, por convênio, para a Brad administrar. Porque o senhor administrar e efetuar alguns pagamentos. O senhor tem conseguido visualizar assim, a questão de ter algum valor? Então, pensando nisso, porque eu só tinha uma agilidade quando estava vinculado, né? Sim, claro. Aí era imediato, né? Eu poderia fazer. Eu não tenho título. Agora, eu tenho uma notícia que eu acho que vai ser muito boa, que eu deixei ali por último minuto de jogo, 45 do segundo tempo. Eu tenho uma grande notícia que é a seguinte: com essa, depois dessa, eu vou ter que sair, já estou sendo chamado aqui para outra reunião. Não, só queria confirmar uma coisa com o senhor. A Valéria, então, continua? Porque eu tinha entendido que de um certo tempo para cá ela tinha sido... Não, a Valéria não está trabalhando como secretária porque eu não tenho nenhum... Eu continuei ajudando a Valéria um apoio de internet, porque volta e meia ela... Mas não... Mas é porque eu recebo pedidos de aceitação para associados, porque ela que fazia esse movimento de aceitação pelo e quem está fazendo isso agora? Ninguém. Aí a gente está avulso nesse tópico, entende? Coisa básica, então nós não estamos... Então eu posso resgatá-la para fazer essa tarefa, porque ela que tem todo o protocolo sobre isso. Entendi. Ué, ele pode fazer isso, claro. Ela pode, né? Pode. Então vou resgatar. Eu perdi toda a movimentação desse protocolo, desse passo a passo, porque ela que fazia tudo isso. Deixa eu falar para vocês o seguinte: eu passei um ano de 2025, é muito duro, porque eu assumi eu falei isso já em algumas reuniões, eu assumi um desafio em 2023, que foi um desafio, não sei se além das minhas possibilidades na altura do meu campeonato, onde eu já estou de vida, mas é um grande desafio. Eu fui chamado por um promotor de justiça, promotor de fundações, que me disse: doutor, eu vou ter que encerrar uma fundação que é fundamental para o Brasil, que tem uma representação histórica internacional, e ela representa o Brasil na ONU. Então, em resumo da ópera, eu vou ter que encerrar essa fundação, porque ela está mal, está com um problema, um processo de improbidade pela frente. Esse processo envolve um líder do PT, e, enfim, é um processo mais político do que jurídico. Eu até não vi nenhum problema. Eu falei: olha, doutor, isso aí é minha praia. Eu fui procurador-geral durante 20 anos em 3 municípios, então isso aí eu resolvo. Não, você não vai conseguir, bom, isso eu vou resolver, pode deixar. O maior problema é o dinheiro, porque ela tem uma dívida tributária, tem uma dívida com advogado, enfim, é um negócio aí na ordem de 4 milhões, sei lá quantos milhões de reais. Esse é o maior problema, salários, esse tudo mais. Mas eu vou tentar. E aí eu vim tentando, só que infelizmente todas as pessoas que eu coloquei, todas não, mas a boa parte eu coloquei na estrutura da gestão da fundação, não conseguiram me ajudar e eu realmente fiquei sozinho. No ano de 2025, eu passei o ano todo ele lutando muito para conseguir um investimento, né? E estou muito perto de conseguir isso. E eu apresentei ao investidor que um dos projetos que eu quero desenvolver pela fundação, que essa fundação, um novo estatuto que eu fiz, esse novo estatuto já foi aprovado, já foi registrado em cartórios, está em vigor. Ela sai do mundo de literatura, só literatura infantil e juvenil, e entra no mundo da cultura e da educação como um plano geral. Então ela pode fazer projetos na área educacional, na área de direito. E aí eu falei
que um dos projetos que eu quero desenvolver pela Fundação é voltado para o direito educacional. E tem uma face desse projeto que é muito específico, né, e fácil de eu explicar para vocês. Por exemplo, na semana passada, eu tive um contato com uma pessoa que é uma consultora de Brasília, que era consultora minha em Brasília, da Fundação, a consultora, assim, por amizade, eu não pagava nada, eu não tinha condições de pagar, mas é uma pessoa muito influente na área do MEC, do FNDE, e ela me ligou e disse: doutor, eu queria que o senhor podia atender uma escritora do Paraná, que ela teve um livro que ela colocou o projeto PNL, do PNL do governo, né? E o livro dela foi rejeitado por questão da capa do livro. É um livro de literatura infantil. E a capa do livro, eu vou colocar para vocês no grupo depois, é uma criança negra e sai da cabeça da criança matemática, 10 menos 1 é 9, não sei o que e tal. E na avaliação da comissão, essa capa, ela tem uma sugestão negativa do ponto de vista de racismo, enfim, o livro foi vetado por isso. Ela pediu para eu analisar, eu falei assim: olha, eu vou analisar, mas de pronto eu vejo que não cabe nenhuma ação judicial, porque isso é uma questão de foro íntimo, é uma avaliação técnica, subjetiva, e o que eu posso colocar é dentro do meu próprio grupo de direito educacional, uma análise, mas eu não coloquei porque eu fechei o raciocínio de que realmente a capa é infeliz e por isso que ela foi vetada. Bom, então, é possível que eu consiga projetos na área de educação, de direito educacional, vinculado a essa fundação, se eu conseguir realmente concretizar o recebimento desses recursos. E com isso eu acho que eu vou conseguir viabilizar a ABRAD. Quer dizer, acho que, aí eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai ter condições de entrar em novo momento. Mas essa notícia eu só queria colocar, assim, anunciar inicialmente, mas eu não deixo acontecer nos próximos dias. Eu acho que isso está fechado. Nos próximos 10 dias, eu tenho uma reunião agora, essa semana, com os representantes da Fundação, eu tenho representante em todos os estados do Brasil, quase, e aí eu vou tratar da recuperação da Fundação. E se isso der certo, eu acho que eu vou trazer a ABRAD, quer dizer, eu vou apoiar a ABRAD através da Fundação. Eu vou ter recursos para poder fazer esse movimento. Tá bom? Bom, gente, eu estou recebendo aqui um aviso, a chamada termina em 2 minutos. 2 minutos, então, né? Sim. E, doutor Júlio, só a última coisa aqui com relação à eleição, se vai fazer a eleição ou prorrogar, não sei, que se estamos ainda no momento para isso, precisaria fazer aquele período pré-eleitoral, por conta do evento já ser agora, né? Sim, mas vamos deixar para analisar isso na nossa reunião da semana, nessa Tradicionais, né? Tá? Tá bom? Ok, aí, só para manter esse ponto na pauta. Vamos ouvir os presidentes seccionais, né? Até porque nessa reunião eu já vou ter mais notícias para vocês. Tá bom? Gente, obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado, pessoal. Conseguiu gravar, Gabi? Tá ok. Vou botar no ar daqui a pouco. Vou fazer um update. Aí a sala vai ter acesso. Eu acho que o movimento da Bahia, acho que foi um movimento maravilhoso, né? A gente tem que aproveitar. E agora com esse movimento de Minas, o de Rio Grande do Sul também foi muito bom, Porto Alegre. A gente, São Paulo, nós fizemos um belíssimo evento ano passado, né, Márcia? Sim. Foi fantástico, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que nós avançamos. Um beijo para todos. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.